Hoje a gente vai abordar um pouquinho mais sobre a questão da imaginação. Através da imaginação, a gente também consegue programar, ou de repente até reprogramar, dependendo das questões, né? Para a gente entender um pouquinho mais sobre a questão de imaginação, o que a gente precisa entender? Então, eu já falei em algum outro vídeo que a nossa mente não diferencia o real do imaginário. Então, se eu falar assim para você, não pensa numa maçã, não pensa num chocolate, não X, você vai direto pensar na imagem daquilo. Se você gostar muito de maçã, você vai lembrar do cheiro, da cor, dos detalhes, se ela tem um cabinho e tal. Então, a gente consegue trabalhar várias situações por imagem. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a imaginação e que a gente pode, dentro da imaginação, utilizar hipnose e PNL. Por quê? Porque para a minha mente, como ela não diferencia o real do imaginário, então se eu trabalhar com sugestões diretas, através da hipnose, eu consigo transformar, e o que a mente cria torna-se realidade. Fantástico, não é verdade? Adriane, os bloqueios. Aí a gente pode trabalhar isso depois com a regressão de memória, onde a gente trabalha a questão da causa e trabalhar esses desbloqueios. Vamos tentar focar um pouquinho hoje sobre hipnose. Eu vou falar um pouquinho de hipnose, de PNL, para poder ficar mais tranquilo. Bom, o que é hipnose? Hipnose é o estado alterado de consciência, seja ele natural ou induzido. Como assim natural, Adriana? Eu fico hipnotizado? Muitas vezes sim, você fica hipnotizado sem perceber, tá? Então a hipnose também é o foco num único elemento. Por exemplo, quando você está apaixonado, você fica focado ali naquela paixão, naquela pessoa que você acabou de conhecer. Quando você assiste um filme que você gosta muito, uma série, música, né? Quem gosta de futebol, quem tem atração por algum determinado programa, não percebe o tempo passar. Então, até dentro da parapsicologia, né? O nosso mentor, ele sempre afirmava, é mais fácil deshipnotizar, né, do que hipnotizar. Por quê? Porque a gente já fica muito focado em diversas coisas, a gente fica com muito foco, às vezes, num único elemento. Então, o que a hipnose vai fazer? Bom, primeiro uma coisa que eu quero deixar bem claro, que a hipnose sozinha, ela não faz absolutamente nada. Como assim, Adriana? Como que ela não faz nada? Quando eu vi isso a primeira vez, eu também achei muito louco e eu fiquei pensando, meu Deus, como assim? As pessoas usam a hipnose para tanta coisa e como que ela não faz nada? Bom, o passo a passo da hipnose, ele consiste no quê? Primeiro um rapport, ali numa ligação ali do cliente com você, né? Essa ligação, esse primeiro contato. Depois a gente vai para uma indução, a gente vai utilizar de uma forma, né? Eu quero que vocês entendam que eu utilizo a hipnoterapia, tá? Sempre utilizando hipnose com fundo terapêutico. Então, a gente vai ter o rapport, a gente vai ter a indução, a maneira de conduzir esse processo, a gente vai ter o aprofundamento, a gente vai ter a utilização e depois a saída. Se eu passar por todos esses passos e aqui na utilização não fizer nada, não vai acontecer nada. Então, a hipnose sozinha, ela não vai conseguir fazer nenhum resultado, né? Então, infelizmente, ainda existem, né? Eu acredito que hoje menos, que eu ouço falar bem pouco nisso, pessoas que utilizam da hipnose para fazer a pessoa comer cebola, esquecer o nome, fazer coisas assim desse tipo, né? Existem sim essas técnicas, né? Elas têm efeitos temporários, tá? Então, normalmente a pessoa é induzida a, quando ela voltar no estado normal, ela relembrar. Então, é importante a gente desmistificar tudo isso, né? Então, para que serve a hipnose? Para conduzir a pessoa até um estado profundo de relaxamento, onde fique sugestionável para serem feitas induções diretas, né? Por exemplo, às vezes a pessoa quer programar quando ela quer acordar, se ela quer acordar bem, que ela quer trocar um sentimento negativo por um positivo. Então, dentro da hipnose, a gente consegue fazer diversas coisas. Programar o dia dela, como é que ela quer se sentir em determinada situação, né? E, normalmente, eu utilizo a hipnose junto com a PNL, já trazendo técnicas, trabalhando
para diminuir compulsões, diminuir ansiedades, né? Trabalhando sempre o bem-estar, né? Então, tudo isso eu vou conduzir de acordo com aquilo que a pessoa deseja dentro da hipnose. O que a gente precisa desmistificar? A hipnose, ela não causa nenhum mal, tá? Quando você é induzido para um relaxamento, existe perigo algum de você não voltar, porque enquanto ela é estimulada, a pessoa continua aprofundando, você não perde os sentidos, tá? Normalmente a gente conduz para que a pessoa fique de olho fechado, mas quando a gente retorna e chama, traz essa volta da pessoa, tudo volta como era antes nas percepções dela, então ela não é capaz de fazer nenhum mal, ela bem conduzida, ela bem trabalhada, tá? Não vai fazer você esquecer, você não vai para lugar nenhum fisicamente, você vai estar ali no espaço que você estiver praticando, não tem perigo de você ficar pior, tá? Então, tem todas essas condições que eu achei importante a gente esclarecer para que as pessoas possam entender que a hipnose é muito benéfica junto com uma outra técnica. A gente conduzindo, ela tem que ter uma utilização, tem que ter um objetivo. Junto com a hipnose, eu trabalho a programação neurolinguística, né? Então, o que é a programação neurolinguística, né? PNL, como é conhecida, né, normalmente. A gente tem os nossos sentidos, a gente tem uma realidade externa. Então, quando esses sentidos se encontram com uma realidade externa, ela vai causar algum efeito na gente. Então, a gente tem, né, uma ligação cérebro-mente, né, que vai se deparar com uma realidade externa e ela vai causar, normalmente, algum efeito nas pessoas, positivo ou negativo, né, através dos nossos sentidos. Como é que a gente percebe o mundo? Através do nosso ver, do nosso ouvir, né, das nossas percepções sinestésicas, né? Então, por exemplo, quando eu vou no dentista a primeira vez e aí eu sinto dor, então eu acabo ligando que toda vez que eu vou no dentista eu sinto dor. E como a gente tem, né, a nossa proteção, nosso cérebro reptiliano, né, que a gente fala, ele tem a função de manter a nossa sobrevivência. Então, tudo que ameaça a nossa sobrevivência, ele tende a nos proteger para que a gente não continue, né, buscando aquilo que nos causa dor. É isso que vão causar as fobias, né? E vão causar todas as nossas percepções mediante diversas coisas. E a PNL, junto com a hipnose, é muito benéfica. E a gente pode trabalhar sentimentos isoladamente, trabalhar com que esses sentimentos sejam trabalhados de uma maneira metafórica e serem mudados. Eu posso trabalhar para gostar de atividade física, eu posso trabalhar para gostar de pessoas, para eu deixar de gostar de pessoas. Eu posso usar para amenizar situações cotidianas que possam estar me incomodando, atrapalhando. Então, eu posso utilizar a hipnose junto com a PNL para diversas situações. Então, o que a PNL e a hipnose pode te mostrar? Que através da sua imaginação, desse processo, eu sou capaz de programar, eu sou capaz de mudar diversas situações. Então, o que a gente vai fazer? Colocar a pessoa num estado de relaxamento. E a gente pode ter induções rápidas, a gente pode ter induções instantâneas e a gente trabalha o relaxamento progressivo. Ou seja, em consultório, normalmente eu utilizo esse processo. Por quê? Para que a pessoa seja colocada com carinho naquela percepção e ela vai ter a impressão que como ela diminui a percepção aqui do pescoço para baixo, que ela relaxa todo o corpo físico, ela fica focada no único elemento que aqui é a mente. Então, através desse relaxamento, vou conduzir essa pessoa dentro daquilo que ela quer, trabalhando os sentimentos para que se sinta melhor, né? Trabalhando todas as questões que ela me traz, seja ansiedade, seja depressão, seja problemas de saúde, seja problemas de relacionamento. Então, a gente consegue trabalhar tudo isso através dessas técnicas. Então, eu vou induzir ela dentro da hipnose para que ela entre num estado de relaxamento e tranquilidade, aonde ela vai ampliar essa percepção mental e fica mais fácil de ser conduzida através das técnicas de PNL, trabalhando esses processos. E quando eu consigo induzir isso, o que aparentemente era imaginário pode se tornar real. Então, essa é uma forma muito bacana de programar, é uma forma muito bacana de como a gente quer se sentir, né?
Então, vamos recapitular. A hipnose não traz risco algum. Você não existe nenhum risco de não voltar. Não existe nenhum risco de acontecer algo de negativo ou pior. O máximo que pode acontecer é você adormecer e depois a gente tem que te trazer de volta. E aí vai chegar um determinado momento, quando a gente não estimula mais o aprofundamento desse transe, naturalmente ela vai acordar sozinha depois. A gente, lógico, pode ajudar com outras coisas, colocar uma música, utilizar-se de uma essência, algo para poder deixar esse transe mais interessante. E a gente pode aprofundar mais esse transe, no intuito de que quanto mais profundo, né? O que é esse mais profundo? A nossa mente, ela tem várias faixas que a gente chama de frequências ou ondas cerebrais, né? Onde eu vou ter gama, que é o estado que a gente fica muito nervoso. Depois a gente vai ter beta, que é esse que a gente está aqui conversando, prestando atenção naquilo que a gente está falando, né? É o que normalmente a gente fica bastante tempo. A gente tem alfa, que já é um estado um pouquinho mais de relaxamento. Aí a gente tem teta, que é quase perto do sono, e a gente tem delta, né? Que existe uma oscilação baixíssima. E aí, até porque a gente pode comparar e dizer, se eu falar algo com você dormindo, você vai lembrar? Provavelmente não. Então, tudo que é sugestionado durante o sono, a mente é capaz de absorver. É lógico que numa quantidade grande de sugestões, às vezes as pessoas querem várias coisas ao mesmo tempo. Eu já percebi que, sei lá, de 10 sugestões que a gente dá, a pessoa capta 6, 7, depois a gente vai repetindo o processo e ela vai mudando o comportamento dela. Posso usar para compulsão alimentar, posso colocar para atividade física, eu posso mudar comportamentos e sentimentos, eu posso fazer uma programação bacana para o dia dela. Então, basicamente, a hipnose com a PNL, ela consegue trabalhar esses novos comportamentos. Na hora que ela termina, lógico que ela vai estar mais tranquila, vai estar mais relaxada, vai estar se sentindo muito bem ali, mas ela ainda não vai ter uma percepção tão clara e direta daqueles comportamentos. Então, depois, na sequência, normalmente entre uma sessão e outra, a pessoa traz percepções de mudança ali no dia a dia, né? Então, a PNL junto com a hipnose, então eu queria desmistificar aqui a hipnose, né? Lembrando sempre que é um estado alterado de consciência, que pode ser natural ou induzido. Então, muitas vezes a gente está mais hipnotizado do que qualquer outra coisa. Então, é mais difícil até deshipnotizar, tirar a pessoa ali daquele transe. Ela fica tão condicionada naquela repetição do dia a dia, e ela acaba tendo comportamentos automáticos. Então, através do transe hipnótico, eu consigo fazer sugestões, posso fazer sugestões diretas, a pessoa vai ouvir tudo durante aquele processo e a mente dela aceita. Por quê? Porque eu já baixei a frequência dela mental, ela está no estado de relaxamento, mas ela continua tendo todas as percepções. E ela pode trazer essas mudanças muito rápidas e, dependendo do que ela vai tratar, poucas sessões são suficientes para poder fazer essas mudanças. Bom, então hoje a gente falou da segunda forma de trabalhar a programação, tá? Então a gente já falou de repetição, falei isso na semana passada. Hoje a gente falou de imaginação, utilizando hipnose e PNL. E na próxima semana a gente vai falar sobre os processos de compreensão, como que essa técnica faz para poder fazer as mudanças, como que a gente entra nesse processo e a gente muda. E é a técnica que a gente fala sobre reprogramação mental. Ficou interessado? Fica aguardando aí na próxima semana que a gente vai falar sobre esse assunto. Espero que você fique aí acompanhando e pegando todas as dicas.